Certas coisas precisam ser feitas por conta própria, sem ninguém ao lado, sem pessoas te atrapalhando, nem gente influenciando seus pensamentos. Entenda, na vida, se não tomar cuidado, muitos tentarão atrapalhar os seus planos, e é aí que você cai feio. Por isso, quer aprender agora no que deve se concentrar quando estiver só e por que deveria ficar mais sozinho nos tempos atuais? Então vamos ao que interessa. Você organiza o que nunca antes conseguiu. Sabe aquela pendência que você até hoje não resolveu? Ou a rixa que tem com alguém que sempre ignorou? A sua casa desorganizada? Os seus sentimentos embaralhados? Sua mente em desordem? Tudo que te incomoda, tudo que te atrasa ou puxa o seu pé toda hora, te fazendo voltar e dar voltas em si, você resolveria em poucos dias se valorizasse mais o seu tempo sozinho. Sem celular toda hora, sem conversas à toa, sem lidar com pessoas desnecessárias. Quando você fica sozinho e faz uma lista do que precisa ser feito, percebe que possui inúmeras pendências que só não resolveu até hoje por preguiça, por falta de prioridade e indisciplina. E tudo isso se resolve quando você começa a levar em conta a ordem da sua vida. Porque o seu rumo precisa de ordem, mas você infelizmente não colabora com isso. Vive procrastinando, se afastando da seriedade, da responsabilidade, evita pensar no seu próprio rumo. Então o que acontece? Pois é, você perde o foco facilmente. Não estimula a sua concentração e conforme os dias passam, a desorganização vira uma bola de neve. Portanto, tenha mais noção sobre as coisas, sobre o que está ao seu redor, sobre os problemas que deixou na fila, sobre a desorganização que tenta jogar para debaixo do tapete. Se você simplesmente levasse mais a sério o que deve fazer, e tivesse a disciplina para isso, já resolveria pelo menos metade do que tanto te incomoda diariamente. Para de dar atenção para o que não tem valor. Quando está com outras pessoas, cheio de amizades, em um relacionamento, e tudo isso é artificial, você entra em um modo automático. Sem perceber, sem saber o motivo, quer agradar os outros e por isso aceita tal convite, vai em tal encontro, interage com determinadas pessoas em determinados momentos e conforme vivencia todas essas situações, circunstâncias, percebe que no meio disso poderia estar bem melhor se estivesse sozinho em casa fazendo algo simples e que de fato gosta. Ou seja, você é empurrado para eventos sociais, forçado a conhecer novas pessoas, gasta cada vez mais a sua bateria social, percebendo que as pessoas em si que pensavam que eram tão importantes para ti, no fim não têm relevância alguma. Logo, quando você passa mais tempo sozinho, quando você nega esses eventos, reuniões e festas, priorizando mais a sua própria companhia, passa a perceber que muito disso que antes pegava tanta sua atenção, que tanto te distraía e te fazia gastar em questão de dinheiro, energia e tempo, eram coisas totalmente desnecessárias, sem sentido algum que você só aceitava em sua vida por conta desse modo automático em que vive, sem pensar direito no que faz e no que é. Ou seja, quando você fica mais tempo sozinho, você reflete que muito do mundo não deve ter acesso a ti e que você precisa pensar muito bem nas pessoas e nos ambientes que compartilharão tempo com você. Passa a não tolerar o que despreza. Quando você está ao redor de outras pessoas, compartilhando a vida com elas, passa a tolerar muita coisa que não acha engraçado, que considera horrível ou que às vezes despreza. E você só tolera, você finge que gosta, às vezes por conta da máscara social que usa quando está ao redor dos outros. Ou porque não consegue dizer não,
Tem medo de ser o estraga-prazeres. Hesita, porque pensa que todos te acharão chato ou intolerante. No entanto, se você não gosta de algo, se acha desprezível, se sabe que não deveria tolerar, se não quer, então por que aceita? Por que tolera? E outra, por que está ao redor de pessoas que acham o máximo aquilo que você considera um lixo? Portanto, tenha noção sobre uma coisa. Jamais aceite em sua vida coisas que só está aceitando por causa dos outros. Claro que às vezes precisa criar exceções por conta das pessoas que convive, mas não perca sua paz pelos outros. E nem ignore o seu bem-estar, o seu tempo, só para agradar gente que não está nem aí para você. Recarrega a sua bateria. Se sente exausto, cansado de tudo? Talvez o que te causa isso é o excesso de informações e interações. O tanto de gente que conversa, sem de fato você querer conversar. O tanto de diálogo lixo que não te leva a nada, que só testa a sua paciência. Ou o celular, que te informa sobre a vida de todo mundo, quando tudo o que você queria era ver algo apenas engraçado, interessante. Mas lá está o algoritmo te obrigando a assistir polêmicas, sensacionalismo, fofocas. Entenda, tanto as pessoas quanto o mundinho virtual das redes sociais são elementos tóxicos para você. Contaminam a sua mente e te impedem de descansar. Por isso é importante estar 100% sozinho, sem celular, sem pessoas ao seu redor, só você, um hábito que gosta de fazer e os seus pensamentos. Você precisa desse tempo de solitude. Precisa às vezes se isolar do mundo para no dia seguinte ter forças para lidar com esse mundo. Cuida de si mesmo. Quando você fica sozinho, você não pensa mais nos outros, não tem besteiras da vida em seu foco. Você apenas está lá, na sua, concentrado em seus afazeres, pensando nas tarefas que deve cumprir, nos objetivos que precisa atingir, e é nessa hora que nota que boa parte de si pode se desenvolver em múltiplas áreas, caso aprenda a lidar com a própria companhia e caso entenda também como deve se comportar em relação ao seu próprio rumo. E é nessa onde aprende a morar sozinho, cozinhar o básico, limpar o seu quarto, organizar o que tem para organizar. Você, ao ficar sozinho, vira um adulto de fato. Você estabelece uma mentalidade mais séria e madura. Não que tudo ficará mais sério, pelo contrário, tudo ficará mais fácil e prático, porque você aprenderá a evoluir o seu caminho para níveis onde dominará o básico e planejará o que é complexo. E isso, principalmente hoje em dia, é algo que a maioria deixa de lado. A maioria desaprendeu a cuidar de si mesma. Logo, não só para o seu bem-estar, mas também como uma vantagem no mercado de trabalho, aprenda a cuidar de você. Tenha maturidade, tenha responsabilidade, aproveite o que tem para conquistar o que precisa. E com certeza, no futuro, você será recompensado por essas atitudes. Presta mais atenção nos detalhes e nas reações. Dentro da multidão, você não percebe a inveja, nem o ódio, nem a negatividade. Quando você está dentro de um grupo, você faz parte dele e logo não enxerga os defeitos que coexistem no ambiente e nas pessoas, que até mesmo te chamam de irmão. Mas ao ficar só, ao estar fora do grupo, você passa a ter uma clareza diante do que antes não percebia. Nota que tal pessoa só te fazia mal, que outra, apesar de falar tanto que te amava, era só alguém querendo o seu pior. Entenda, boa parte das pessoas são um risco, não algo bom. São indivíduos que querem tudo menos o seu bem. E você começa a reparar, caso preste atenção no jeito que elas falam, na forma como reagem. Então fique esperto e passe a notar essas expressões, esses detalhes,
reações, a maneira como falam contigo, perceberá muitos fatos a partir dessa observação. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.